Olá, pessoal! A IPT Engenharia apresenta a forma de realizar medição de continuidade elétrica das armaduras em um SPDA estrutural para a elaboração de laudo. Como a gente faz a medição de continuidade num SPDA estrutural? Para isso, eu vou fazer uma breve introdução da instrumentação que nós da IPT Engenharia vamos utilizar. Nós vamos utilizar um miliomímetro, né, do fabricante Strum, tá? Ele tem uma capacidade de medição de 200 miliohms a, no máximo, 2.000 miliohms, ou seja, de 0,2 ohms até 2 ohms. Esse é o instrumento que nós vamos utilizar. Esse instrumento, ele é constituído de dois circuitos praticamente independentes entre si. É um circuito de corrente. Esse circuito de corrente é formado pelos conectores aqui C1 e C2 e um circuito de potencial P1 e P2. Como que é feita a medição? Como é a metodologia de medição? Esse instrumento utiliza uma ponte de Kelvin, onde nós temos dois circuitos independentes, não é? Onde C1 e C2 é o circuito de corrente, ou seja, uma fonte geradora de corrente, onde eu vou injetar uma corrente lá no topo da edificação e as garras P1 e P2, né? Os pontos P1 e P2 é o circuito de potencial, onde eu vou introduzir uma corrente, essa corrente circula no ponto X de medição, que é a armadura, né? Através das medidas de tensão, eu vou conseguir achar essa resistência. P1 e P2 são os cabos de potencial, C1 e C2 cabos de corrente, RL é a resistência que vai limitar essa corrente, que é uma corrente de 1 ampere. A corrente I é relativamente alta, que a corrente do nosso instrumento é 1 ampere, e X é a resistência, né, baixa desconhecida, onde essa resistência é calculada pela a tensão, que é medida no ponto P1 e P2, e a corrente, que é injetada de 1 ampere. Né? Como a resistência interna desse voltímetro, né, é bem maior que X, que é essa resistência da armadura onde nós vamos medir, pode-se dizer que a corrente IV do multímetro é muito menor do que I. E a gente pode aproximar através da ponte de Kelvin que a resistência da armadura é a tensão que vai ser medida P1, P2, dividido pela corrente. A partir do princípio acima, muitos medidores de baixa resistência foram desenvolvidos, né, tais como a ponte de Kelvin. Bom, nós vamos estar efetuando medidas em um SPDA estrutural, ele pode usar ferragens ou uma barra de aço galvanizada a fogo. Bom, ensaio de continuidade nos pilares. Esse ensaio de continuidade, já tinha mostrado na aula teórica, nós da IPT Engenharia nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar um Strum, que é um miliomímetro, vai ser injetado uma corrente de 1 ampere entre C1 e C2, vocês podem observar aqui, uma corrente, e os pontos P1 e P2 é o circuito praticamente independente de potencial, onde o potencial será medido. Né? Da mesma forma que eu tinha colocado anteriormente, esse RL limita, né, a corrente de 1 ampere, e assim eu vou determinar a minha resistência X, que vai ser apresentada no display do miliomímetro, V dividido por R, a tensão que é medida entre os pontos P1 e P2, né? E a corrente de 1 ampere que é injetada nesse ponto C1 e C2. Da mesma forma, nós podemos medir o barramento de equipotencialização, né? Medir do sistema de captação até o BEP, que é o barramento de equipotencialização principal, também utilizando esse instrumento, onde C1 e C2 circuito de corrente, P1 e P2 circuito de potencial, como vocês estão vendo aqui. Será injetada uma corrente, essa corrente circula no sistema de captação, essa corrente retorna, né? O C1 retorna para o C2 aqui, e eu vou estar medindo o potencial
elétrico entre o sistema de captação e o aterramento, fazendo a divisão, né? Como visto anteriormente, eu tenho a resistência do sistema, que é V dividido por I. Essa resistência deve ser, no máximo, igual a 0,2 para o sistema de captação até o BEP, e deve ser menor do que 1 ohm, né, em cada pilar. Agora vamos fazer, primeiramente, antes de iniciar a medição, fazer a identificação do tipo de SPDA. E o primeiro tipo de identificação é uma verificação visual, né, da existência ou não de condutores de descida. Se não tiver condutores de descida, já é o primeiro passo, né, forte para a indicação. O prédio que a gente vai fazer a medição é esse prédio que eu estou mostrando para vocês. E o primeiro ponto que a gente vai fazer é a identificação visual do SPDA, se ele é estrutural ou não. Observando aí, a gente verifica que não existe nenhuma descida lateral, tá? Então, isso é a primeira característica, caracteriza por um SPDA estrutural. Esse é um edifício de 20 andares. A identificação que nós fazemos é fazer uma verificação do SPDA pelo projeto elétrico. E vamos, através do projeto elétrico, fazer a escolha dos pilares onde vamos fazer a medição. Agora nós vamos identificar a quantidade de descidas desse SPDA. Essa edificação é uma edificação de 21 andares, né, onde a gente tem um total de 10 descidas. E vocês podem observar aí as descidas, onde estão sendo indicadas aí pela caneta, né? Essas descidas compõem o sistema de SPDA. Em cada uma dessas descidas, no esquema vertical do SPDA, vocês têm aí a identificação do tipo de ferro que é utilizado. É um ferro galvanizado a fogo de 3/8, né? Aqui vocês podem observar, né? Pode indicar a caneta lá, Marco, aí. Indicando a existência de um SPDA estrutural. Agora nós vamos ver a outra planta, que é a parte relativa à cobertura. Então é um esquema vertical que nós estamos vendo, agora nós vamos observar a cobertura. Aí vocês estão vendo o projeto da cobertura, onde a gente tem marcado em amarelinho aí as descidas. Nós temos um total de 10 descidas, né? Essas descidas elas estão embutidas na fundação, né? Total de 10 descidas, ok? Agora a gente vai ver o sistema de captação. O sistema de captação não, nós vamos ver agora o sistema no subsolo, é o sistema de aterramento, onde a gente tem a interligação dos sistemas. Então a gente tem aí as caixas de inspeção, onde a gente vai utilizar essas caixas para fazer as medições. Isso é uma cordoalha que está interligando as caixas de medição, fechando o anel no sistema de aterramento. Isso tudo está fechado lá em cima no sistema de captação visto anteriormente. São esses pontos que a gente vai escolher alguns pilares para fazer a medição do sistema de aterramento desse SPDA estrutural. Então, identificado, podemos ainda observar a identificação do projeto, que é o SPDA estrutural. Vocês podem observar aí pelo desenho como está sendo indicado aí um ferro de 3/8, né, galvanizado a fogo. Então, definido, isso é um SPDA estrutural. Agora eu vou mostrar para vocês a medição da continuidade em um pilar da estrutura em estudo, para vocês verem como que é feita a medição, conforme vocês vão observar. Agora a gente já está colocando o cabo para fazer a medição da continuidade de um pilar. Aqui é uma descida, não é essa que a gente vai fazer a medição, vai ser a que eu vou estar mostrando para vocês agora. Então aqui é o sistema de captação do SPDA estrutural. Ali a gente já tem a próxima
descida que a gente já conectou já o cabo. Aqui nós vamos estar fazendo a medição nessa descida aqui. Vocês podem observar o cabo chegando lá embaixo na edificação, onde ele vai conectar no pilar na parte inferior. Então dessa forma vocês podem ver como que o instrumento é conectado. Tá aí, e vamos agora efetuar a medição e a conexão na parte inferior do pilar. Então aqui a gente está fazendo a medição da continuidade do pilar que foi conectado lá em cima, como vocês viram anteriormente. Tá aqui a conexão da outra ponta na caixa de inspeção. Isso aqui está ligado no pilar e a resistência tem que ser menor do que 1 ohm. Está na escala de 200 miliohms, está dando uma resistência de 12 miliohms, ou seja, 0,12 ohms. Então está em conformidade com a norma, que tem que ser menor ou igual a 1 ohm. Agora nós vamos fazer a medição cruzada de um pilar, a medição da resistência entre um pilar e o outro pilar. Conectamos aqui no outro pilar oposto ao anterior. E aqui a gente tem na medição cruzada, na escala de 2000 miliohms, a gente tem uma medição de 532 miliohms, que deve ser menor do que 1 ohms, que é o que está apresentando aí. Esse 520 miliohms é em torno de 0,5 ohms. Então, medição cruzada atende ao recomendado pela 5419. Agora, nós da IPT Engenharia, vamos mostrar para vocês a medição da continuidade entre o subsistema de captação e o sistema de aterramento, sempre tomando como ponto de referência o barramento de equipotencialização principal e o subsistema. Agora a gente está medindo, o cabo desce lá do sistema de captação, a gente vai medir aqui no barramento de equipotencialização, entre o subsistema de captação e o barramento de equipotencialização. Segundo a NBR 5419, essa medição tem que ser no máximo 0,2 ohms ou 200 miliohms. O instrumento está aqui, outra ponta do instrumento conectada. Esse cabo mais longo aqui que vocês veem, ele está chegando lá do topo da edificação de 21 andares. A resistência que vocês podem observar aí do aterramento é uma resistência de 102 miliohms, ou seja, 0,1 ohms. Então essa medição é entre o sistema de captação lá em cima da edificação e o barramento de equipotencialização. Então essa edificação está em conformidade com a NBR 5419, que diz que a medição entre o sistema de captação e o barramento de equipotencialização principal deve ser no máximo 0,2 ohms ou 200 miliohms. Aqui está dando 100 miliohms. Então essa edificação está ok conforme a NBR 5419.